Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria, mais uma aula. Hoje trataremos do mercantilismo, assunto que tem normalmente presença nos vestibulares da vida, tá certo? Vou começar tratando de uma pequena divergência quanto à conceituação do que seria o mercantilismo, tá? Alguns colocam que o mercantilismo é meramente um conjunto de práticas econômicas, certo? Que voltadas para o fortalecimento, para o enriquecimento dos estados modernos. Uma outra rapaziada, isso é cada vez mais presente, né? Essa conceituação ganha cada vez mais força, que o mercantilismo, na verdade, é uma política econômica, característica da Idade Moderna, intimamente associada ao absolutismo monárquico. Portanto, podemos dizer que essa política econômica ela é do interesse do monarca e também do interesse do grupo burguês em ascensão. Por quê, Ronaldo? Porque essa política econômica, ela, em última análise, ela fortalece a figura do rei. E se esse rei tem a capacidade de dinamizar, organizar, intervindo nessa estrutura econômica, beneficia a classe burguesa através da organização, da dinamização da atividade comercial na qual a burguesia era hegemônica. Lembrando disso aqui, eu posso dizer que alguns fatores dentro daquele contexto histórico da Idade Moderna contribuíram para o mercantilismo, para esse desenvolvimento, para essa organização econômica daquele período histórico, tá? Quais são, Ronaldo? Obviamente que eu posso falar do desenvolvimento comercial. Lembrando, mercantil é sinônimo de comercial, então necessariamente, certo? É um conjunto de práticas econômicas associadas ao desenvolvimento do comércio. Uma outra coisa que favorece, né, obviamente, que é o fortalecimento dos estados modernos, já que eu estou dizendo que uma principal prática desse mercantilismo é a intervenção estatal, ou seja, a intervenção desse Estado, no caso moderno, na economia. Uma outra coisa também que é importante é essa aproximação entre esse Estado absolutista e essa classe burguesa. Veremos isso através das práticas econômicas, tá? Uma outra questão que favorece esse fortalecimento econômico, né, naquele momento, é a nova ética protestante de enriquecimento, principalmente associado ao calvinismo. Lembra aquela valorização da riqueza material, aquela glorificação da riqueza patrimonial, individual. E obviamente que uma outra coisa que está associada a esse processo de acumulação de riqueza é o expansionismo comercial e marítimo europeu e, como consequência dele, o colonialismo da América, principalmente do continente americano naquele momento. Certo? Então, se você entende todos esses fatores de forma conjunta, você entende de onde vem a possibilidade de dinamização, de fortalecimento econômico, normalmente associado às práticas comerciais. Estamos falando toda hora de prática? Vamos a elas. Já citei, é uma característica básica, né? A intervenção desse Estado na economia. Lembra que eu falei, está associado diretamente ao absolutismo monárquico, a figura do monarca, do rei. Uma outra coisa muito característica desse mercantilismo é o chamado exclusivo comercial. O que vem a ser isso, Ronaldo? Exclusivo comercial. Consistia na criação de monopólios estatais por meio dos quais todas as decisões ficavam centralizadas na figura do rei. Essa política ela era orientada no sentido de permitir o desenvolvimento burguês e tentar barrar a concorrência, né, com países vizinhos. A concessão da exclusividade, né, de uma determinada atividade econômica, seja de produção ou de uma atividade comercial, como eu disse, permitia a esse monarca exercer um rígido controle sobre essa atividade econômica. E com isso, o rei ele podia cobrar mais impostos, né, sobre essa atividade, favorecendo, fortalecendo a economia de seu estado. Posteriormente, moçada, esse exclusivo comercial, ele vai se voltar, principalmente no caso, para
o processo de colonização da América, certo? Por isso que nós vamos falar de um exclusivo comercial metropolitano. Com a exploração econômica da América, essa intervenção do Estado, ela vai acabar ficando lucrativa. E aí tem uma outra coisa que eu gostaria de sinalizar para vocês. Veremos que, sobre a tutela do Estado, todas essas práticas sinalizadas, elas estão intimamente ligadas. Uma não existiria sem a outra, na verdade. Outra coisa que eu posso sinalizar para vocês, olha lá, sobre a batuta do Estado, é uma característica também do mercantilismo o estabelecimento do protecionismo alfandegário, que é característico também nas economias atuais. Apesar do discurso neoliberal, né, ainda existe protecionismo alfandegário. O que é isso, Ronaldo? Você vai provavelmente, né, encher de impostos o produto da nação concorrente, certo? E aí que nesse caso você tem um benefício duplo. Se você bota impostos, encarece o produto concorrente, você defende seu produto local e você permite o entesouramento desse Estado, já que ele vai acumular recursos na forma da cobrança de impostos. Se o produto entra mais caro vindo de fora, provavelmente a indústria local tem mais fôlego, mais espaço para alcançar mercado consumidor. A questão da balança comercial favorável é aquela concepção de normalmente você ter um projeto inicial de aumentar suas exportações, né, e diminuir seu volume de importação. Óbvio que nesse caso você tem que ter uma produção de gêneros, sejam eles alimentícios, certo? Ou manufaturados, que permitam a esse Estado, né, ter a chance de importar menos. Sem dúvida nenhuma, né? Você não exporta se você não produzir. Então isso, no caso, depende da capacidade de modernização, de organização interna dessas economias. Uma outra coisa é a concepção de metalismo, certo? O que é isso, Ronaldo? É uma concepção que será muito famosa na Espanha entre os séculos XVI e XVII. Aquela concepção de que a riqueza de um Estado depende do acúmulo de metais preciosos que ocorra dentro daquele país. E aí, você acumula riqueza, metal, só através da extração mineral? Não. Nesse caso, você vai fazer isso através das outras práticas mercantilistas. Se você é protecionista, você enriquece, você acumula metal. Se você tem um exclusivo comercial, principalmente associado ao colonialismo na América, você vai ter mais chance de desenvolver a concepção metalista. Tanto que eu falei, ó, a Espanha é muito famosa nesse processo. Por quê? Porque a Espanha dominava áreas importantes, né, mineradoras na América Espanhola, certo? Na região de Potosí, na região de Zacateca. Então ficava fácil para a Espanha caminhar nesse sentido. Era também muito importante naquele mundo que não tinha avião ainda e ferrovias, você dinamizar seus sistemas de transporte. Portanto, a nação esperta, certo? Ela investiria em sua marinha, tanto a marinha mercante quanto a marinha de guerra. Por quê, Ronaldo? Porque eu falei que um dos principais pontos de acumulação de riquezas é o colonialismo, é o expansionismo marítimo. Então, nações que investirem, certo, na sua atividade marítima terão maior chance de acumular metais, de alcançar uma balança comercial favorável, certo? Por que, Ronaldo, que a marinha é tão importante? Aqui, ó. Lembra? Não tem avião nem ferrovia. Então, basicamente, a riqueza daquele momento circula pelos mares, certo? Se eu tenho hegemonia nos mares, provavelmente eu teria uma maior chance de controlar a economia daquela época. Foi o caso, né, tanto da Inglaterra num determinado momento, quanto da Holanda. Importantes nações nessa atividade marítima. Olha aqui por que a marinha é tão importante, porque isso permite enriquecimento. Olha aqui por que permite enriquecimento. Eu transporto minhas mercadorias. Então eu não dependo de outras nações para isso. Eu fico autônoma na circulação de mercadorias. Tá? Eu favoreço a ligação entre minha área econômica e as minhas colônias, caso eu as possua. Se eu não possuir colônias, eu participarei ativamente como intermediário dessa atividade lucrativa. E aí, no caso, eu estou falando do frete. Quando eu falo de transporte, eu estou transportando minha própria mercadoria, certo? Quando eu estou falando de frete, eu estou lucrando em cima do transporte de mercadoria de outras nações. A Holanda era muito forte nisso. O que mais, Ronaldo? No caso, né,
da Inglaterra, da Holanda, da França, aí você fala de outras atividades muito importantes para aquele momento associadas, né, ao mar, digamos assim, não muito legais, certo? Não muito morais, mas lucrativas. A pirataria e o corso. Qual é a diferença? Digamos que o pirata é iniciativa privada, ele rouba para si próprio. Digamos que o corsário ele é um pirata oficial, ele recebe a carta, o direito de roubar, de piratear, certo? Concedida por um determinado monarca europeu. Seja de uma forma ou de outra, navegar é extremamente lucrativo. O que mais, Ronaldo? Olha lá, ó, colonialismo. Por que colonialismo é lucrativo? Pois nós somos colonizados, certo? Nós somos brasileiros, né? Então, olha lá, ó, sofremos o exclusivo metropolitano imposto por Portugal, certo, moçada? Olha lá, ó, falamos disso aqui, o rígido controle do Estado, as riquezas dessa área colonial sendo transportadas, transladadas para a sua área metropolitana e ao mesmo tempo tendo que importar, certo, produtos manufaturados de sua metrópole, importando seres escravizados, altamente lucrativo para essas nações europeias, né? Falei da Espanha, ah lá, ó, importantes jazidas minerais, não é só da Espanha não, lembramos que no século XVIII o Brasil encheu a burra de Portugal, principalmente seus aliados, certo? Através do ciclo minerador do século XVIII. Né? Lembramos também no Brasil aqui de plantation, açucareira, algodoeira, fumageira, certo? Portanto, se não tem minério, eles vão ganhar a vida com a agroexportação e, óbvio, também com a exploração do trabalho escravo, seja de cativos importados, no caso africanos, ou do chamado negro da terra, dos nativos que vão perder não só a sua terra, mas também sua liberdade. Portanto, são essas as principais práticas. Ronaldo, os tipos de mercantilismo. Eu não gosto muito de falar disso, porque na verdade isso vai variar em maior intensidade ou menor intensidade, dependendo da nação. Mercantilismo pode ser chamado de bulionista ou metalista, e obviamente isso vai ficar mais fácil, como para a Espanha e para Portugal, que dominavam áreas que tinham importantes jazidas minerais. Mas isso não impede que ela também desenvolva plantation, certo? Isso não impede que ela desenvolva seu setor manufatureiro. No caso de Portugal e Espanha, eles cometeram esse equívoco. Tinham enormes áreas e ricas áreas coloniais, com importantes jazidas minerais, mas não dinamizaram suas economias internas, não se preocuparam com a produção nacional, se transformaram em meras intermediárias de outras potências europeias e acabaram ficando para trás nessa corrida entre potências daquele continente. Certo? Se observarmos o caso da Inglaterra e da Holanda também, e aí eu acho que entra também aquela concepção associada ao calvinismo, ao protestantismo, aquela concepção de enriquecimento, de reinvestimento. Portugal e Espanha torraram dinheiro construindo belos castelos e igrejas. Na Inglaterra e na Holanda isso não foi tanto assim. Além de construir castelos e igrejas, eles construíam navios, eles construíam fábricas, eles construíam bancos. Portanto, eles dinamizavam suas economias internas. Voltavam-se também para o financeiro e para a produção manufatureira. No caso da França, né, tem o chamado industrialismo, chamado colbertismo. A preocupação de desenvolver um setor manufatureiro normalmente voltado para artigos de luxo. Mas, como eu falei anteriormente, em maior ou menor grau, essas nações tinham praticamente todas essas atividades no seu radar, vamos colocar assim. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar também. Nem sempre essa prática se mantém. Né? Esse controle estatal, esse exclusivo comercial, isso às vezes é balela. Você não tem como ignorar o roubo, a evasão fiscal, né? A negligência no pagamento de impostos, contrabando. Então, nem sempre essas práticas são efetivamente estabelecidas. Podemos lembrar que até no exclusivo comercial, né, metropolitano, o caso das 13 colônias vai contra isso, porque a gente fala de negligência salutar, uma liberdade concedida às colônias norte-americanas, principalmente as de povoamento, que não bate muito com as práticas mercantilistas. Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Um abração.